Então, dando continuidade ao estudo de poemas do Girão Barroso, nós vemos aí o Soneto à Lua, que ele dedica a Arthur Eduardo Benevides. Lua branca, como é terrível tua face, no céu escancarada, a se mostrar aos homens, ó astro fluorescente, a espiar as mazelas surgidas cá embaixo, ao toque das espumas. Mulher, ó dulçorosa, o mar te espelha tímida, mente. Corça da noite, ó tu, lua fremente, que navegas ao léu, sem bússolas nem norte, lua branca, vergel, perdida nas alturas. Continente de gelo, o sangue tu derramas, de virgem sem fanal, ao jeito das marés que sacodem o meu barco, a 2 passos da terra. Não te detens, ó lua, e indiferente estás, a brisa que se espalha terna como carícia, ou aos ventos tão febris que acordam as madrugadas. Então, nos meus comentários, a primeira questão que eu quis destacar foi que, neste soneto à lua, temos o olhar modernista de Antônio Girão, visitando os clichês românticos para os subverter. Se não vejamos. De um lado, a figura da lua, tão decantada pelos românticos, é mostrada como testemunha impassível das dores humanas. Ei-la, assim como uma face terrível, a espiar as mazelas surgidas cá embaixo. Então, longe de ser um elemento inspirador dos amantes, dos namorados, mostrada aqui com a sua face terrível. É comparada a uma mulher, a lua é mostrada como um ser errante, perdido nas alturas, numa dessacralização de uma figura mitizada pelas escolas literárias do passado. E, reforçando seu desdém ao drama humano, a lua é descrita como indiferente, inclusive ao drama do eu lírico, navegador, cujo barco é sacolejado pelas marés. Essa passagem, inclusive, é muito interessante, que o eu lírico está a 2 passos da terra, né? Quer dizer, nem na terra, nem no mar, mais ou menos ali numa fronteira. Isso vai ser interessante no próximo poema que nós iremos visitar. Não te detens, ó lua, indiferente estás, né? Ele termina o verso desse jeito. A brisa que se espalha, terna como carícia, ou aos ventos tão febris que acordam as madrugadas. Então, semelhantemente, o autor utiliza-se do soneto, forma criada por Petrarca no distante século XIV, para submetê-lo aos postulados modernistas. Então, essa forma clássica perde, né, a métrica padrão, que vai do início até o final, em geralmente decassílabo, né? E as rimas também desaparecem. Então é um soneto modernista, mais uma subversão aí do poeta Antônio Girão. Dando continuidade, cabe uma nota dedicatória a Arthur Eduardo Benevides, grande amigo de Girão, né? Poeta que tanto versejou sobre a lua, sobre o vento, sobre o navio, figuras presentes no soneto de Antônio Girão. Se não vejamos, confirmam isso os seguintes títulos do poeta homenageado na dedicatória: Navio da Noite, Cantares de Outono ou Os Navios Regressando às Ilhas, Canção da Rosa dos Ventos, Noturnos de Mucuripe, etc. De Benevides, a propósito, é o seguinte trecho extraído do poema O Morto na Praia. Ao fundo estava o mar, no alto a lua, que outrora brilhara sobre as naus de valentes marujos todos mortos. Mais um poema do autor que eu selecionei foi As Três Pessoas. Diz assim: eram 3 pessoas distintas, mas uma só, na verdade. Eu, o Flório e o Assis. 3 corpos numa lama só. O povo dizia que nós éramos 3 amizades perfeitas e meninos de futuro, sim, senhor. Depois veio o tempo mau, o tempo que tudo leva,
e levou o floro para o céu. O Assis ficou na terra, e eu nem sei onde fiquei. Então, neste poema, As Três Pessoas, temos tanto a celebração da amizade, quanto também da saudade. Há um verniz de melancolia aí, né, no fechamento do poema. O título permite ser lido como uma alusão à Trindade, como Deus que é uno, embora formado de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também os três amigos do poema eram três pessoas distintas, mas uma só, na verdade. A influência de Bandeira se faz sentir na expressão "depois veio o tempo mau", que remete ao trecho de abertura do poema Epígrafe, escrito em 1917 por Bandeira e pertencente ao seu livro de estreia A Cinza das Horas. Vejamos a abertura do poema. Sou bem nascido, menino, fui como os demais, feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis. Então, da mesma forma aí, essa felicidade, né, do passado, ela é expulsa, né, pelo mau destino no poema de Girão, O Tempo Mau. Ainda convém acentuar o entrelugar do poeta, nem no céu, como Floro, e nem na terra, como Assis. Então nós vemos aqui, o poema anterior falava que ele estava no mar a 2 passos da terra, né? Então numa fronteira. Então trata-se de um exercício metalinguístico em que a própria poesia vira tema de reflexão. O poeta, dada sua aguda sensibilidade, transita entre mundos, né? Na leitura de alguns críticos, o poeta é um outsider, os poetas são outsiders, né? Eles estão nesse mundo, mas têm a dificuldade, né, tanto de compreender este mundo como ser compreendido por ele. E por fim, o nosso poema, o nosso último poema tem exatamente este título, O Último Poema. O que está por trás do poema e da poesia do poema é o homem e sua vida, sua suada subvida, o homem e suas circunstâncias, plantado no espaço, no tempo que vai passando. Os homens e suas infinitudes, um olhar breve e vão, um apito longo de locomotiva, um passeio à tarde de bonde. Então, em O Último Poema, temos aquilo que Eleuda de Carvalho chamou de a profissão de fé do poeta, seu compromisso primordial, que é o compromisso com o homem e sua vida, sua sobrevida, sua suada subvida. Trata-se de mais um exercício de metalinguagem em que a poesia é usada para tratar de si mesma. Nessa perspectiva, o poeta defende que é o homem e suas dores a verdadeira matéria que sustenta e dá sentido ao fazer poético. De fato, a profissão de fé é nisto que Antônio Girão acredita, não é? Não apenas acredita, como exerceu essa ideia ao longo de toda a sua trajetória poética. Trata-se, de um lado, a rejeição ao lirismo narcisista e etéreo presente, por exemplo, em poetas românticos e simbolistas. De outro, a afirmação de sua coerência como escritor, que nunca perdeu de vista o humanismo que caracterizou seu projeto escritural. Poesia comprometida com seu povo, traduzindo as dores cotidianas da massa sofrida. Paradoxalmente, a finitude do homem comum o torna infinito. Contradição aparente expressa no texto pelos parênteses colocados junto à palavra finitude. Infinitudes. Então você pode ler das duas formas, né? Finitudes, infinitudes. O homem se torna infinito em sua finitude. Drama e bênção, pois suas dores permitem e fomentam a poesia que o eterniza, né? Então já muito se falou que o principal elemento catártico da literatura como um todo é resolver o problema da consciência da morte, né?
Nós somos conscientes que passaremos, e a literatura como que ameniza, né? Ameniza esse problema, eternizando, né? A poesia é sempre uma luta contra a morte, o esquecimento. Interessante é também a oposição entre o olhar breve e o apito longo da locomotiva. Como passageiro do trem, a quem só é possível um breve olhar para a paisagem, uma vez que o trem vai seguindo, né? Breve é igualmente o olhar do poeta. Acompanha-o por toda a viagem, no entanto, o apito do trem, que pode ser lido como a reverberação da angústia humana, pois a existência do homem é plena de bulha e fúria, significando nada, como se lê em Macbeth de William Shakespeare. Então a nossa vida é como esse apito do trem, esse apito longo do trem, não é? Qual o sentido disso? O que é que nos diz esse apito do trem? Então a nossa vida é cheia de barulho e de fúria, mas não significa nada. O retorno da figura do trem, já versejado em Estação de Trem, que foi o primeiro poema que nós trouxemos aqui, e que faz parte do seu livro de estreia, reforça a coerência de Antônio Barroso Girão, né? Girão Barroso, desculpem aí, eu vou fazer esse concerto. Autor que poetizou o cotidiano sem nunca dele se afastar. Né? Então, junto com essa imagem, a imagem do trem, a alusão ao passeio à tarde de bonde, sintetiza o apreço que Antônio Girão dava ao viver simples, mas sempre extraindo a epifania do cotidiano, né? Mais uma vez aí ligado umbilicalmente a Manuel Bandeira, né? Que falava do alumbramento, né? Descobrir o novo sobre os escombros do cotidiano. Então, gente, com estes comentários, nós encerramos mais esta videoaula. Nossas próximas duas serão dedicadas também ao grupo Clã. Então, no próximo encontro, nós veremos mais autores que pertenceram a esse grupo. Então, bons estudos a todos e até a próxima videoaula.